Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou falando sozinho, que Carlos foi trabalhar, né? Todos nós devemos trabalhar. Eu vou falar uma coisa, quer dizer, vou elogiar a paciência de brasileiro, né? Ou a paciência brasileira. Onde foi um dia de feriado aqui nessa terra e a boa vontade de brasileiro fez com que todos os brasileiros fossem tirar os papéis necessários, né? Que muitos precisam, né? Atualizar as suas papeladas, né? E eu fui em uma repartição pública ontem em Tóquio, e realmente eu constatei que o brasileiro é muito paciente, principalmente em relação à fila, sabe? Aí eu tive um pouquinho como se diz, errei um pouco, porque acabei errando em pegar a direção do trem, né? Porque apesar de ter ido várias vezes a Tóquio nessa repartição pública, e acabando falhamente, não lembrava como ir. Eu peguei o trem errado, né? O trem e o metrô, né? E perdi meia hora, né? E cheguei 9 horas, 9 e pouco. E realmente eu fiquei 1 hora na fila, 1 hora. E a fila já estava enorme, hein? 1 hora só para pegar a senha, hein? E conseguimos entrar lá, né? E na fila mesmo você vê que realmente ninguém estava reclamando, né? Só algumas pessoas assim, mas uma reclamação assim serena, né? Aí só passou um rapaz assim, falando no celular, xingando, aquela forma do Brasil, né? Xingando, usando aquelas palavras bem pesadas. Porque o Brasil agora, os palavrão é uma palavra normal, né? Que você fala, né? Antigamente você falava palavrão, a mãe, para com essa boca suja, não sei o que, né? Eu usava esses pai, a mãe, que seja, né? Mas o palavrão no Brasil se tornou tão normal que as pessoas não ligam mais, né? Não liga mais, né? Mas só que ele não estava falando em relação à filha em si, né? Mas é com alguém lá com outra pessoa pelo celular. Aí conseguimos entrar nessa repartição pública, né? Ó, diz minha sobrinha no Brasil, ela até xinga, né? Sobre o trem e o metrô no Brasil. Olha, ali estava como se fosse, pelo menos há 20 e pouco mais anos atrás, eu pegava esses trem, o ônibus, né? E passaram-se 20 anos, né? 20 anos mais. E minha sobrinha hoje tem 20 e poucos anos, né? Ainda reclama da condução, né? 20 anos, né? Reclama da condução e... bom, da condução em geral, né? E ali parecia realmente um ônibus lotado, né? Tanto é que quando o ônibus breca, né? As pessoas vão lá pra frente. Parecia aquilo lá, né? Porque chegou uma mãe com uma criança pequena, chegou a cair no chão ali. Só não foi pisoteado porque não estava em movimento as pessoas, né? Deus nos livre, né? Se desse um terremoto naquele momento, né? Porque o pânico seria geral, porque só tinha uma saída, né? Só tinha uma saída.
o pânico ia ser geral, né? Felizmente não aconteceu esses tremores, né? Para assustar. Aí eu observei realmente que o pessoal, os funcionários, né? Brasileiros, né? Foram pacientes também, né? Porque fiquei cerca de 7 horas esperando ser atendido. Não é paciência? Não digo que sou eu só, eram muitos. E pela numeração, não passava 600 não. Eram 500 e poucos. Eu não via a numeração 600 na senha. Mas como eu tinha ônibus marcado para 5 horas e queria voltar às 5 horas, eu fui passando a hora e eu vou perder o ônibus. Eu liguei para lá, né? Mas parece que a japonesa falou que se eu não chegasse até 5 horas eu não podia alterar a passagem. Eu falei, puxa, até eu fiquei estranho, né? Se eu chego lá 5 horas, para que eu vou mudar o horário do ônibus, né? Tudo bem, aí tudo bem, mas eu observei. Agora eu vi sabe o que eu pensei também? Porque eu vi uma pessoa estampada ali, não. Pessoa assim, digo, um retrato estampado ali na parede, com um sorriso bonito, com boa aparência, um sorriso bonito. Talvez se fosse aquilo lá, né? Porque com que os brasileiros tivessem paciência, né? Porque muitas vezes eu via notícias do Brasil que depredavam um trem, depredavam um ônibus, porque demorou alguns minutos, isso, aquilo, né? Não chegou no horário, né? E aqueles brasileiros ali presentes, fiquei impressionado, né? Com a paciência deles. A única coisa que eu fiquei um pouco indignado é que quase 1 hora chegou um rapaz cego, né? Talvez em consequência, um rapaz novo em consequência do acidente, de algum acidente. E coincidentemente, o rapaz que estava ali na porta dando a senha, já parou de dar senha, né? E não estava lá para informar. Ele foi com a japonesa no balcão lá, como algumas pessoas não conseguiram se comunicar com ele, eu me propus e me adiantei. Eu falei, até começar, o rapaz não está ali, né? Como é que vai dar informação, alguma coisa? Porque ele queria um simples papel de procuração, né? Se é simples ou não, os trâmites talvez sejam demorados, né? Até dar a procuração. Aí conversei com ele, vai lá no guichê e pergunta, né? Porque não tem ninguém para informar. Aí infelizmente felizmente, né? Ele foi e conseguiu, né? Porque a agência bancária ia fechar 2h30, parece. Todo banco fecha 3 horas, né? Então ele tinha que ir logo, senão ele não vai conseguir, vai perder tempo, né? Aí, ainda bem, o brasileiro tem paciência, né? O brasileiro foi até gentil, né? A brasileira que atendeu, né? E conseguiu atender o rapaz, né? Deu uma força, né? Mas me impressiona o que aconteceu ali, né? Porque será que foi por causa por causa do feriado? Eu fico aqui a essa pergunta, né? E aí... E tinha vários guichês, né? Tinha umas 13, né? Incrivelmente, né? Mas demorou. Demorou muito. E os brasileiros são pacientes, né? Pensar bem, eu fiquei pensando aqui, os brasileiros são pacientes. São muito pacientes.
são muitos pacientes. Porque no Brasil se espera, pelo menos que eu sei, que eu me lembro, depois da democratização, ou fora da ditadura, não quero falar mal não, né? Eles têm paciência até hoje, né? De ver o sistema de trânsito, né? O sistema, sistema, se é que se fala sistema. Não, isso de esperar em repartição pública não é nada. A coisa é ter paciência de esperar, esperar bastante para ser atendido em repartição. Repartição não digo, né? Em hospitais, né? Eu lembro uma vez de um menino que trabalhou comigo no Brasil. O pai dele morreu porque teve que esperar para ser atendido. Quer dizer, esperou na fila, né? Ficou esperando na fila. E quanto tempo muitos esperam na fila, né? São pacientes. Eu tenho que admitir. Agora, sobre as pessoas que atendem, eu não posso falar nada, né? Talvez o sistema que faz com que seja demorado. Talvez ali no caso, a repartição onde eu estava, porque são muitos papéis, né? Ou seja, muitos documentos. Brasileiros têm muito documento para provar que é ele mesmo, né? Esses documentos, né, levam a demora, né? São pacientes brasileiros. Entendeu?